Eu nasci no interior de São Paulo, em Sumaré. E lá, assim, eu tinha 13 anos na época, eu comecei a me preocupar um pouco mais com a minha imagem, né? De, querer ter uma barriga mais definida, aquela coisa da adolescência ali, dos 13 anos, você vai chegando nos 15, você começa a se preocupar um pouco mais. Eu sempre fui ali, comia normal, de tudo, chocolate, doce, enfim. Uma pessoa normal, que come de tudo. E aí, como eu comecei a me preocupar mais com isso, eu não. Na minha família não teve, nunca teve muito incentivo do esporte, de procurar, de fazer uma atividade física ou de uma alimentação saudável. Acredito que isso na maioria das famílias, né? Não tem. Hoje em dia, até pode ter algum incentivo melhor em questão da saúde e tudo, mas na minha, assim, não tinha na época. E aí, eu não sabia como eu poderia ter um corpo que eu queria, perder um pouco mais da. Nunca fui gorda, mas, por exemplo, perder um pouquinho da barriga, ficar com a barriga sequinha. Eu não sabia, né, que só fazer uma atividade física, uma reeducação alimentar, eu conseguiria isso. Então, foi aí que eu comecei a. Eu vi uma matéria sobre, alertando, né, sobre anorexia e bulimia. E quando eu vi essa matéria, eu só entendi o emagrecer. Então, quando eu vi essa matéria, em vez de eu entender a alerta, né, que estava dando ali na entrevista e tudo, eu só entendi que é assim que eu consigo emagrecer. Então, eu comecei a ter bulimia, porque eu comia normal e tudo. Só que eu pensei, eu posso Uau. continuar comendo, só que se eu vomitar depois, eu não vou engordar. Mas eu posso continuar comendo tudo que eu gosto, porque eu não queria parar de comer as coisas que eu gostava. Entendi. Então, foi onde começou. Só que depois vai agravando um pouco mais, né? Então, eu não queria fazer aquilo toda hora. Então, eu fui diminuindo a comida, diminuindo a quantidade de comida, depois diminuindo, aumentando o intervalo entre uma refeição e outra, de acabar comendo muito pouco. Só que tudo isso foi um processo. Então, demorou um tempo. Eu cheguei até ser internada com 15 anos, isso foi dos 13 aos 15. Com 15 anos eu fui Você ficou internada. 2 anos desse processo de comer, vomitar, comer É, menos, é, pra emagrecer. para emagrecer. Mas eu comecei um tratamento, então, assim, no período de um ano ali, minha família já começou a desconfiar. E eu comecei a fazer um tratamento. Eu comecei a fazer um tratamento primeiro ali próximo de casa e tudo. Depois foi para só um psicólogo. Aí depois foi para a Unicamp, em Campinas, que é onde eu tinha toda a equipe multidisciplinar, que era endócrino, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, toda a equipe para poder ajudar nisso, né? Só que eu não entendia que era uma doença. Para mim, eu só queria emagrecer. Era uma coisa que eu Era não entendia. normal. Eu falei, mas eu só quero emagrecer. Qual é o problema disso? E só que nisso, quando eu comecei, eu tinha 54 quilos. Aí eu comecei a fazer o tratamento com 49. Em um ano de tratamento, eu fui para 37 quilos. Porque eu só emagreci, porque eu não queria. Tá, mas você fazendo o tratamento, você continua emagrecendo. Porque o tratamento vai funcionar se você quiser melhorar. Se você entender que você está doente. Ah, mas você continuou, Eu então. fui fazer o tratamento porque eu era obrigada. Então, Entendi. porque minha mãe me levava para fazer o tratamento, mas eu não queria. Então, não adianta. Era uma equipe, né? Era um grupo de meninas que também passavam pelo mesmo problema. Então, eu ia toda semana. Minha mãe gastava o tempo dela, a gente gastava de ir lá e tudo. Só que para mim, como não era uma doença, como eu não estava aceitando aquilo, eu não. Eu forjava, tipo, tudo. Aham, entendi. Então, assim, tem que comer? Tá. Eu fingia que tava comendo, deixava um saquinho escondido e ia jogando a comida no saquinho pra jogar fora. Então minha mãe pensava que eu estava comendo, só que eu não tava. Tomar remédio, comprava remédio escondido e tomava. Então eu fazia várias coisas porque eu não queria melhorar. Então, nesse processo de tratamento, eu regredi. Mas não por competência dos médicos ou alguma coisa assim, mas é porque eu não, eu conseguia Burlar é o tratamento. burlar o tratamento. Então, né, nesse período que teve tudo, eu fui para 37 quilos. Quando eu cheguei no dia da consulta, o médico falou: hoje você não volta para casa. Aí eu, como assim? Aí ele, você fica internado. Só que durante um ano eles falavam que eu ia ficar internada. E esse dia nunca chegava. Então eu pensava, eles Não. querem me assustar. E quando eles falaram isso, foi um choque para mim, para minha família. Eu tinha acabado de completar 15 anos. Eu tinha feito dia 20 de janeiro, fui internado dia 23.
E só que eu já estava muito magra, eu já estava em internação domiciliar, que eu não podia ir para a escola, para não gastar energia, para conservar o máximo de energia possível, para não emagrecer Caraca. mais, porque acaba sendo um risco também em ter alguma parada cardíaca, alguma coisa. E eu não podia mais para a escola. Então, o meu ensino médio ali, eu terminei fazendo as atividades em casa, nesse ano, né? Fazendo as atividades em casa. E aí, quando eu fui internada com 37 quilos. Eu fiquei um mês e meio internada, não, um mês e uma semana internada, mas em uma psiquiatria. Então, assim, só podia ver minha mãe, tinha outras pessoas com vários problemas psiquiátricos ali. Era bem Restrito. assustador, assim, bem restrito, porque a gente ficava na ala que a gente ficava do hospital, era preso com grade, tudo, por causa das outras pessoas Caraca. que tinham problemas mais sérios, né, assim, Entendi. de transtornos também. E tudo isso foi. Obrigada. Assim, depois que eu saí da internação, na internação eu falei, eu não quero. Eu tinha muito medo de ir pra internação, porque durante o tratamento eles mandaram ao grupo que eu, das meninas e tudo daquele ano e ver uma menina que estava internada. E ela estava com sonda. E o que mais me assustou foi a sonda. Eu falei, eu não quero isso. Então, na internação, eu me alimentei, segui a dieta que eles passavam, não burlei nada de fazer atividade escondido, ou de colocar para fora, por exemplo. Eu segui realmente o que tinha que ser feito, porque eu queria também sair dali. E foi uma fase muito difícil também para minha família. Então, tanto para minha mãe, para minha avó e tudo, porque eu não podia ficar sozinha. Então, tinha sempre que ter alguém comigo no hospital, eu não podia ficar lá sozinha. Então, eu ficava revezando, minha mãe e minha avó. E isso também Putz. causou várias intrigas ali com a minha mãe, com meu pai, porque eles não entendiam também que meu pai não conseguia entender como minha mãe deixou isso acontecer comigo. Então, meio que culpou ela naquele momento. Só que ela não tinha culpa. Mas só que pra ele foi você não cuidou direito, você não olhou, entendeu? Então isso Entendi. acabou causando intriga na vida deles também. Entendi. Por exemplo, assim, nesse processo, você não sente fome quando você faz isso? É assim, é quando você coloca um objetivo. Então, todo mundo fala, quando eu vou falar da doença, tudo se eu falo normal. Eu falo, sim, eu falo e tudo porque eu peguei um aprendizado disso também. Então, dali eu comecei a colocar metas. Foi ali que eu aprendi a você colocar uma meta e ir atrás disso. Então, eu pesava 54 quilos, quero pesar 52. Quero 50, quero E 49. nunca tem um fim nisso? E aí nunca tinha um fim. E Você nunca aí se contentava, assim? não. E aí eu queria mais e Cara, que mais. bizarro.